Bom dia. Nós estamos hoje no 19º dia da campanha de 21 livros da Bíblia sendo lidos em 21 dias. E aqui você já deve estar se sentindo muito bem alimentado e transformado. Eu confesso que não esperava que o resultado fosse tão bom. Quero agradecer às pessoas que entraram em contato comigo no privado e disseram que estão sendo abençoadas por esse estudo. Mas é óbvio que eu estou sendo muito mais abençoado pelo privilégio de falar a palavra de Deus e de compartilhar com você que está me ouvindo. Fico triste porque o YouTube, quando vai colocar a imagem de abertura, escolhe justamente minhas mãos se movimentando para poder colocar na tela de abertura. Fica uma mais feia que a outra. Mas tirando isso, o resto está tudo bem, graças a Deus. Preste muita atenção. Hoje nós estamos estudando o livro de Ruth. E eu preciso te mostrar a história, uma das histórias mais incríveis que eu vejo nesse livro. Apesar de ser o livro de Ruth, o estudo, é um livro que não se sabe exatamente quem escreveu. A maioria dos autores entendem que foi Samuel que escreveu esse livro de Ruth. Não se sabe muitos detalhes sobre a vida e a escrita daquilo que está acontecendo aqui. Mas mostra a história de um caráter, de uma mulher, de algo realmente incrível, que é a vida de Ruth. Mas eu quero ir além disso. Eu quero mostrar a você como é que você estuda a Bíblia. E aí você precisará entender que isso leva tempo a acontecer. Mas se você tiver paixão pela palavra, você vai conseguir entender o todo da palavra e te mostra os segredos. Pois bem, esse texto de Ruth tem um versículo que todo mundo gosta, as pessoas vão casar, gostam de fazer esse voto aqui. Lá em Ruth, no capítulo 1, o versículo 16, diz assim, é uma declaração de Ruth, uma palavra de Ruth para sua sogra. Ruth perde o seu marido, fica viúva, a sogra dela já havia perdido seu esposo, a outra cunhada, a órfã, termina indo embora e Noemi está dizendo, olha, vai Ruth também, você volta para sua terra, volta para o seu povo. Ruth diz o seguinte, capítulo 1, versículo 16, não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, pousarei eu, e ali passarei eu. E todo o povo seu será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem quiser, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17. Lindo, maravilhoso isso. Mas para você entender a dimensão de Deus, e eu confesso que o impacto que causa em mim essa história que eu vou te contar agora, eu queria que você prestasse muita atenção nos textos que eu vou frisar. Preste muita atenção na ligação que eu vou fazer agora, ok? Pois bem, o livro de Ruth, ele mostra uma outra pessoa, ao entrar dessa pessoa na história e ao parentesco dessa pessoa. Isso mexe comigo profundamente. Aí eu preciso que você conheça o texto que está em Mateus, no capítulo 5, Mateus capítulo 1, versículo 5, que diz assim, então Mateus capítulo 1, versículo 5, vá acompanhando comigo, diz assim, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este, Boaz, de Ruth gerou Obed. E Obed gerou Jessé. Sabe aqueles livros de genealogia que a gente nunca quer ler? Fulano gerou Ciclano, gerou Beltrano. Você começa a ler a Bíblia, quando você chega no livro de Números, você se perde todinho. Diz, isso aqui é muito confuso, não quero ver. Quem vai ler Mateus, a primeira coisa que encontra é a história dos parentescos de Jesus Cristo. Os antecessores, né, antecessores, de Jesus Cristo. E aí é interessante você observar o que está acontecendo aqui no versículo 5 do capítulo 1 de Mateus. Mas eu quero ir um pouquinho mais além com você. Lá em Hebreus, no capítulo 11, Hebreus, capítulo 11, versículo 30 e 31, diz assim, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Versículo 31, Hebreus 11. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os descendentes, porque acolheu com paz os espias. Acolheu com paz os espias. Agora veja Ruth no capítulo 4, livro que nós estamos estudando hoje então, Ruth, capítulo 4, versículo 18 a
22. Nós estamos, então, no último capítulo de Ruth, 4, 22. Fala de uma outra genealogia, aquelas coisas que a gente não gosta de ler. Fulano gerou ciclano, gerou beltrano. Diz assim, capítulo 4 de Ruth, versículo 18 a 22. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Abinadab. Abinadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. E daí? O que isso tem a ver com a gente? Você não viu? Você não percebeu? Que isso? Preste atenção no que está acontecendo aqui. Ruth, na sua história, no seu convívio, ela vai querer ficar com a sua sogra. A sogra volta dos Moabitas e vai morar ali no povo de Israel. Ruth está fora do seu povo, está no povo que não é seu. Então Ruth conhece um homem, através do desenrolar da história, você lê o livro de Ruth, você vai entender. Um homem chamado Boaz. Boaz gosta de Ruth. E Boaz, então, é uma pessoa da família do falecido de Ruth, e ele tem a responsabilidade social de levantar, de suscitar o nome, um herdeiro para o falecido. E então Ruth seria despojada, iria se casar com Boaz. E aí há toda uma situação muito interessante, uma história de amor interessante, uma história social muito interessante, mas eu quero destacar o seguinte: como esse homem pôde casar com uma mulher estranha, de outra nação, aceitá-la como sua esposa e ter um filho com ela? E que filho é esse? Bem, irmãos, a coisa mais maravilhosa a dizer para vocês é o seguinte: se você for ler com calma agora Mateus, no capítulo 1, versículo 5, você verá o que eu disse. E aparece uma personagem, aparece uma pessoa ali que está o tempo todo na história de Ruth a partir de agora. Aparece uma mulher chamada Raabe. Quando os espias vão invadir a terra de Jericó, está lá em Josué capítulo 2. Quando os espias de Josué têm que conhecer Jericó, para serem conquistados os muros de Jericó, a cidade de Jericó ser conquistada pelo povo de Deus, 2 espias são enviados. Uma prostituta, Josué capítulo 2, uma prostituta esconde esses 2 espias, porque ouviu falar do Deus poderoso que estava vindo destruir Jericó. E ela dá o testemunho, ela já tem isso no coração. Então Raabe é esta mulher, esconde os espias, e depois Raabe diz para eles: olha, quando vocês vierem destruir Jericó, poupe meu pai e minha mãe, poupe a minha vida. Raabe, apesar de ser prostituta, a situação toda que ela está vivendo, ela tinha um espírito muito bom, e aí é bom a gente aprender a não julgar as pessoas. E aí, na história da vida de Jesus, dos seus antepassados, nós encontramos Raabe. Raabe, que de um homem chamado Salmão criou ou teve o filho Obed, e aí fez com que então eles fossem os bisavós do rei Davi. Ruth se casa com Boaz. Boaz é o filho de Raabe, essa prostituta. O filho da ex-prostituta, transformada por Jesus Cristo, transformada por Deus, é claro, agora a gente fala em Jesus Cristo. O filho dessa ex-prostituta é a pessoa que vai fazer toda a diferença na história de Ruth. Ruth, casando com ele, teve então a sua honra resgatada e teve então o seu filho, que se tornou Obed, o avô de Davi, o grande rei Davi, que vem a ser a genealogia de Jesus Cristo. Você entende o que eu estou dizendo? Deus é capaz de pegar aquela mulher conhecida, o texto apresenta assim em Josué, aqui em Hebreus também apresentou a meretriz, a prostituta, transformar essa vida de uma tal forma e dar uma honra tão grande que ela faça fazer parte da linhagem de Jesus. Sabe por que isso aconteceu? Para Jesus dizer a você que não deve discriminar as pessoas, separar as pessoas. Para Jesus dizer a você que Deus tem um poder tão grande que ele transforma a história de qualquer um que queira ser transformado, porque Raabe quis ser transformado quando protegeu os homens de Deus e quando entrou no povo de Deus para ficar ali e se casar com Salmão. Para dizer a você que Deus conhece o coração de cada pessoa e seja qual for a situação do seu passado, Deus apaga e transforma de uma forma tão grande que ele te dá uma vida de honra dali para frente. Esta é a ideia do texto que nós estamos vendo aqui. Guarde então esses textos que eu falei, dê uma olhada na sua Bíblia. Quando você parar em genealogia, pensa que são pessoas, pensa que são vidas que não estão ali por acaso. As histórias delas é o que Deus quer mostrar para você. E não fulano gerou ciclano, gerou beltrano. A história por trás, a vida por trás, a libertação por trás, a transformação por trás. O tema da conversa de hoje, depois de tantos temas que eu separei, é o seguinte: Deus não empurra para debaixo do tapete.
Ele limpa verdadeiramente. Deus não empurra os problemas, as situações para debaixo do tapete. Ele limpa completamente. É isso que está acontecendo aqui. Deus transformou a vida de Raabe. Fez ela ter no futuro um filho chamado Boaz, que teve um caráter incrível de casar-se com Ruth e fazer a geração de Davi prosperar para chegar até Jesus, para chegar até você. Você está entendendo? Deus faz coisas incríveis. Ele não tampa nossos pecados. Ele apaga, ele limpa, ele transforma, ele resgata, ele dá honra, ele faz completamente diferente do que o homem faz, discriminando, separando, humilhando. Ele resgata a gente. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado por essa palavra. Obrigado pela vida de Ruth, que se casou com Boaz, que era filho daquela prostituta, que foi transformada pelo poder do Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor pode transformar qualquer coisa, qualquer pessoa, em qualquer situação, e dar honra a essa pessoa. Que meu ouvinte, aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que vai ouvir essa palavra, entenda que seja qual tenha sido o seu passado, que ela tenha cometido, que ela tenha feito, o Senhor tem o poder de resgatar. E em vez de esconder debaixo do tapete, o Senhor dá uma nova vida, uma nova chance, uma nova expectativa. Obrigado porque o livro de Ruth traz essa coisa maravilhosa, essa visão maravilhosa que está por trás da sua história. E nós podemos ver isso aos nossos olhos, estudando em vários lugares diferentes da Bíblia, a história de uma pessoa como Raabe, de uma pessoa como Boaz, de uma pessoa como Ruth. Em nome de Jesus, obrigado por honrar toda a humanidade através de Ruth. De hoje para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe você em mais esse estudo e que você aprenda cada vez mais com os segredos da palavra de Deus, o que está por trás dos nomes, por trás das pessoas. São seres humanos que foram colocados ali para nos ensinar quem é o Deus que nos ama. Não se esqueça, Deus não empurra para debaixo do tapete. Ele limpa verdadeiramente, completamente, totalmente uma vida e dá uma nova história. Amém? Um abraço, até o próximo estudo.